remendo velho em roupa nova. Não tem como. Olha, não pode pegar um pano lá velho e botar nesse meu terno novinho aqui, não. Não pode, porque não dá certo. Assim também é na vida espiritual. Eu, evangelista Ricardo Félix, sou uma nova criatura, uma nova maneira de viver, novo homem, novo caráter, nova tendência. Irmão, tudo tem que ser mudado, até porque lá em Gênesis diz o seguinte, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu e você, irmãos, somos feitos à imagem do Criador, à imagem do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, somos feitos à imagem dele. O que é isso? Será que eu sou igual a Deus fisicamente? Não, não é assim, até porque, irmãos, Deus, ele é Espírito, Deus é um ser espiritual, ele é o Criador de todas as coisas e ele é um ser espiritual. Então eu e você somos feitos à imagem de Deus, no sentido, irmão, espiritual, ou seja, irmãos, imagem, semelhança. Semelhança não é igual, somos só semelhantes ao Criador. Ninguém é igual a ninguém e ninguém pode ser igual a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas se Deus falou que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, irmãos, deixa eu abrir um parênteses para ilustrar para você o que vem a ser imagem. Quando eu olho no espelho, irmãos, e reflete o meu semblante, reflete o meu rosto no espelho, o que vai acontecer? O meu rosto, eu vou averiguar, eu vou perceber que no meu rosto tem a barba por fazer, eu tenho que raspar um pouco o meu bigode, eu tenho que raspar minha barba, eu tenho que aparar o meu cabelo. Por quê? Porque a minha fisionomia não está adequada. Eu não gosto de andar muito barbudo, eu não gosto de andar com o cabelo grande, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar o cabelo, aparar o cabelo, fazer a barba, e se de repente a minha roupa também não está bem, eu vou lá e vou trocar o terno, vou trocar a gravata. Hoje, por exemplo, eu estou com uma gravatinha borboleta, e aí por aí vai. Então quando eu olho, irmãos, no espelho, eu vejo que eu tenho que mudar alguma coisa no meu semblante, no meu rosto, no meu modo de vestir. Assim também, irmãos, é na vida espiritual. Quando eu olho para Deus, para o Senhor Jeová, para o Yahvé, para o Todo-Poderoso, quando eu olho para Ele, irmãos, e eu vejo que a minha imagem não está batendo com a dele, porque se Ele fez o homem, a imagem dele, irmãos, aí a minha imagem está uma imagem de mau caráter, está uma imagem de mau conduta. Irmãos, eu não estou batendo com os atributos de Deus. Então o que tem que acontecer? Irmãos, eu tenho que mudar essa minha maneira de viver, eu tenho que mudar o meu caráter, eu tenho que ser a imagem e semelhança de Deus. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, eu e você temos que procurar ser, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Temos que ser mansos, temos que ter mansidão, ainda que esse mundo é violento, eu não posso pagar com a mesma moeda. Irmão, não é olho por dente, dente por dente, não. O próprio Senhor Jesus falou o seguinte: se alguém te mandar andar 1000 milhas, ande 10.000 milhas. Se alguém te der um tapa na face, você vire a outra face. Não é que alguém vai me dar um soco, irmãos, e eu vou deixar ele me bater. Não, irmãos, se alguém me xingar, eu não vou revidar, eu não vou revidar com palavra verbal, com xingamento, até porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, fugir de toda a aparência do mal, daquilo que aparenta ser mal. Fugir do mal é fácil. Se eu ver um pitbull, um rottweiler, esses cães tão ferozes que estraçalham e matam uma pessoa, irmão, com tanta raiva, se eu olhar ele lá do outro lado da calçada, mesmo que ele esteja, irmão, com uma mordaça segurando o focinho dele, ele esteja com uma focinheira, irmãos, eu passo bem distante dele, porque fugir de toda a aparência do mal. Irmãos, fugir do mal é fácil. Se eu ver um pitbull, um rottweiler, eu fujo dele, mas é fugir daquilo que aparenta ser mal. Irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37, que José, irmãos, era formoso de vista, e ele foi como escravo vendido a Potifar, foi morar dentro da casa de Potifar. O que aconteceu? Ele foi, irmãos, ali com o olhar 43, a mulher de Potifar, ela começou a dar em cima de José, achou ele um homem formoso, um homem belo, e ele ali, irmãos, ele
tinha que fugir dela. Mas, irmãos, eu e você tem como fugir da aparência do mal. Eu acredito, eu vendo a Bíblia, eu lendo Gênesis 37, eu percebi, eu visualizei, eu entendi que José não tinha como fugir do mal. Sabe por quê? Eu pesquisando, irmão, e lá nas casas egípcias, a casa no templo lá de José, as casas eram feitas, a casa eram construída de uma maneira, de um jeito, irmãos, que para ir para a dependência dos escravos, para a dependência do servo, para a dependência dos empregados, tinha que se passar pelo lugar principal da casa. Qual é o local principal da minha casa, do lar que eu moro? É a sala. Irmãos, então vamos abrir um parênteses para que eu e você entenda. Para José passar por um lugar, irmão, lá para ele se deitar, o lugar de servo, o lugar de escravo, o lugar de empregado, ele tinha que passar pelo lugar principal da casa de Potifar. E aí aonde ele passava pelo local principal, se era a sala ou se era o quarto, o que acontecia? Quem estava lá sentadinha, espreitando, olhando, irmão, observando José, era aquela mulher lá, cheia de patifaria para cima dele, cheia de olhar 43 para cima dele, cheia de mais insinuações para cima de José. E ela olhava, ele passava por ali, ela olhava, ele passava por ali, ela olhava, e ela sempre olhando. Mas teve um dia, irmãos, que ela não aguentou totalmente, irmãos, completamente usada pelo adversário, usada pelo inimigo. Ela chega, irmãos, e tenta agarrar o servo do Senhor, tenta agarrar José, mas a Bíblia diz, irmão, que José fugiu do mal, José fugiu da aparência do mal. Eu e você temos como fugir, podemos passar pelo outro lado da calçada, podemos dar distância, dar tempo, irmãos, mas José não tinha como fugir. Ele tinha que, para ir para os seus aposentos, para ir para o lugar de servo, lugar de escravo, lugar de empregado de Potifar, ele tinha que passar pelo lugar principal da casa de Potifar. E aí ele passava, irmão, diante da endiabrada, daquela que é usada pelo adversário da mulher de Potifar, que deu em cima dele, e ele passava por ali. E ela chegou, quando ela intentou ir para cima dele, ele não quis, ele negou. Ele falou: como posso? Eu não posso fazer isso, trair o meu poderoso Deus, o meu poderoso Jeová, Javé, o Iavé, o Todo-Poderoso. Como eu posso trair a confiança do meu Deus? Como eu posso trair a confiança de Potifar? Não posso. Mas ela insistiu, irmão. Assim o inimigo, assim o adversário, ele insiste. Ele não desistiu com Jesus, o nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo lá no deserto. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo tentou, o inimigo tentou, o adversário tentou no deserto. Poderia ter pedras, poderia ter ali arbustre, e o inimigo poderia, será que pegar um arbustre? Poderá pegar pedra para atacar no Senhor Jesus? Não, porque o inimigo, ele também é espírito. A Bíblia fala em João 4:24 que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O inimigo também é um ser espiritual. Irmãos, ele foi aquele que foi expulso lá do céu, e a Bíblia fala que ele anda de rodear a terra. Na banda cala sub calabastéria. E nesta noite eu estou aqui, irmão, cheio do Espírito Santo, falando para você que está me vendo na internet. Na candarabasuri endecoma na saia. E ali, irmãos, estava ele tentando ao Senhor Jesus, e ele falou: se tu és o Filho de Deus, se atira desse alto, desse pináculo. E Jesus falou para ele: também está escrito, não atentarás ao Senhor teu Deus. Aí o inimigo insistiu de novo: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus também repreendeu ele, afirmando categoricamente na palavra: também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Jesus, irmão, não aceitou nenhuma investida dele, mas a Bíblia diz que o inimigo, irmão, por um momentinho só, se afastou de Jesus, se do mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor Jesus, irmão, que é perfeito em toda a obra que ele fez aqui, realizou. Ele, irmão, não pecou, ele foi o único que não pecou. A Bíblia fala que por um homem, Adão, veio o pecado ao mundo, mas por outro, Jesus Cristo, superabundou a graça. Irmãos, se por Jesus o inimigo se afastou só por um momento, imagine de mim e de você. Irmãos, ele não vai desistir, ele vai insistir, até porque, irmãos, o lugar dele já está traçado, é o lago do enxofre. Então, irmão, fuja de toda a aparência do mal, aquilo que venha a ser aparentar ser mal para mim
minha vida e para a tua, temos que fugir. Então seja manso, tenha mansidão, irmão, ser manso, seja manso, independente das circunstâncias, independente da turbulência, tenha mansidão. Até porque o nome do Senhor, o Senhor não tem nome próprio, ele se apresenta, irmão, dependendo da ocasião. Um dos nomes de Deus é Jeová Shalom. Jeová Shalom é o Deus da paz. Eu e você também temos que ter paz, até porque o Senhor Jesus, ele falou: eu vim para que tenham paz, não dou como o mundo a dar. Na banda cai, a paz do mundo é passageira, é uma paz nas drogas, é uma paz no homossexualismo, é uma paz, irmão, no sexo, aí feito de qualquer maneira, é uma paz no alcoolismo, é uma paz, irmão, no baile funk, é uma paz no pagode, é uma paz na seresta, é uma paz no forró, é uma paz em todo tipo, irmão, de coisas, de dança, de tudo que tem por aí, é uma paz no carnaval, mas é uma paz, irmão, passageira, é uma paz momentânea que passa, mas a paz de Deus, irmãos, é uma paz eterna, é uma paz que o Senhor coloca no meu e no seu coração, irmãos, que não tem, irmãos, o próprio rei Saul, um dos reis de Israel, irmão, quando estava lá passando por uma perturbação maligna, o que aconteceu? Mandaram chamar um jovenzinho que tocava um instrumento e poderia alegrar o coração de Saul. O nome desse jovem era Davi, e esse jovem veio depois a se tornar um dos maiores reis de Israel, porque ele depois ocupou o lugar do rei Saul. E o que acontece? O rei Saul andava se perturbado e mandaram chamar o Davizinho, aquele que era pastor das ovelhas, aquele, irmãos, que Jessé não dava nada por ele. Jessé dava sim valor aos seus filhos robustos, chamados Samar, Eliabe e Abinadab, mas aquele Davizinho que estava lá escondido, lá no anonimato, atrás da manada das ovelhas, ali tomando conta das ovelhas, que quando vinha um urso, irmãos, ele matava, e quando vinha um leão ele também matava. Não ia ser um incircunciso filisteu que ia derrotá-lo, irmãos. E ali estava Davi. Davi chegou, foi chamado para alegrar o coração de Saul. Sabe o que a Bíblia diz? Que Saul estava ali, irmão, perturbado, irmãos, e Davi foi até ali. Sabe o que ele fez? Davi começou a tocar harpa, e Davi tocava a harpa, irmão, e isso ia alegrando o coração do rei Saul. E sabe o que o rei Saul falou? O rei Saul falou assim: olha, Davi tem que sempre ficar do meu lado, sempre para poder me alegrar. Eu agora contrato ele para ficar sempre aqui comigo. E Davi ficou ali no reinado de Saul para poder sempre tocar a harpa para o rei Saul. Assim também na minha vida e na sua. De repente, irmãos, pode estar uma turbulência lá fora, mas nós temos que ser mansos. Sabe por quê? Porque ainda que esteja uma violência, uma turbulência, uma coisa, irmão, uma guerra, eu e você, irmãos, vamos ser mansos. Sabe por quê? Porque quando eu e você, ainda que esteja tudo assim, quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente começa a escutar os louvores, os testemunhos, as mensagens, as palavras, assim como você também que está sentado, me assistindo pelo computador, assistindo o evangelista Ricardo Félix. Você também vai se alegrar, você vai largar a tristeza da vida, vai largar os problemas da vida, vai largar a dificuldade da vida e vai ser manso. Ter mansidão, tem que ser manso. Irmãos, vou falar mais uma das bem-aventuranças. Outra bem-aventurança, irmãos, é o domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, domínio próprio é um dos tópicos, irmão, dos símbolos do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. Porque, irmãos, os frutos do Espírito Santo, irmão, o fruto está no singular. O fruto é amor. Irmãos, o amor de Deus é o amor ágape. Eu e você não temos o amor ágape, mas a Bíblia fala, irmãos, que Jesus foi o único perfeito, mas eu e você buscamos a estatura de varão perfeito. Se Deus, irmãos, é amor ágape, eu e você também temos que buscar o amor. O amor de Deus é incondicional. Ele ama a quem não ama ele ama o pecador. Irmão, o amor dele é incondicional. O meu e o seu não. Às vezes nós amamos e depois deixamos de amar, até porque em Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Irmão, mas temos que ter esse fruto que é o amor. Depois vem os frutos. Fruto está no singular, é o amor. Depois vem os frutos, que é temperança, que é domínio próprio, que é mansidão, que é ser misericordioso, que é ser longânimo, que é ter paz. Irmão, temos que ter essas bem-aventuranças, essas virtudes do Espírito Santo. Não adianta só falar que é cheio do Espírito Santo. Estevão era o cheio do Espírito Santo, Paulo era cheio do Espírito Santo.
Temos que ser cheios do Espírito Santo, independente da circunstância contrária, da dificuldade, da falta de dinheiro, não importa, até porque as pessoas pegam aquele versículo Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas, irmãos, quando Paulo falava que tudo ele podia naquele que fortalecia ele está falando que era Jesus que fortalecia ele. E há um outro porém, no original não é tudo posso, é tudo suporto. Tudo suporto. Você que está me vendo aí na internet, não é tudo posso, é tudo suporto naquele que me fortalece. Até porque nos versículos anteriores de Filipenses 4,13 diz o seguinte: Paulo falando, afirmando categoricamente: sei ter vida abundante e sei passar necessidade. Ele fala isso, irmão, não é tudo posso naquele que fortalece. As pessoas falam isso, essa frase, e aí, irmãos, só quando tem rosa, quando tem os espíritos, desistem, eles se afastam. É a falsa teologia da prosperidade. Irmãos, é aquela teologia falsa. Irmão, Jesus falou certa vez: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, a carreira cristã não é uma carreira, irmão, só de rosa, não. Tem muito espinho pela frente. Tem momentos que eu e você vai passar por momentos de tristeza, vai passar por um momento que a finança não vai estar bem para mim, para você, vai passar por um momento de desemprego, irmão, mas não podemos esperar o currículo cair lá do céu. Eu e você tem que fazer a nossa parte, correr atrás, pegar o trem cheio, pegar o ônibus cheio, chegar lá e colocar o currículo, aí sim Deus vai fazer. E se eu e você sabe fazer alguma coisa com as nossas mãos, eu, por exemplo, vendi salgado durante 3 anos, irmãos, e foi uma bênção, e hoje eu tenho uma carteira assinada há 4 anos, irmãos, e está aí, olha, você que está me vendo na internet, você que está aí passando por um momento, saiba de uma coisa: as bem-aventuranças, irmão, da prosperidade, ser próspero, irmão, é uma vida de comunhão íntima com Deus. Isso sim é ser uma vida próspera, é ter uma vida próspera, é tudo isso, irmão. E aqui fala mais alguns tópicos aqui, que fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, temos que ter fome e sede de justiça, mas não fazer justiça com as nossas mãos. Não podemos vingar, sabe por quê? Porque a vingança, irmão, é do nosso Deus, a vingança é do nosso Criador. Sabe por quê, irmãos, não podemos vingar? Às vezes eu escuto algumas frases, alguém falando assim: olha, bota ele no leito, Senhor, bota essa pessoa no leito, bota essa pessoa que está me perseguindo, que está me criticando, que está me apontando, coloca ele no leito de enfermidade. Senhor, bota ele lá no CTI, para ele ver o que é bom. Deus, e fica falando assim. Não, irmãos, mas a vingança não é minha, a vingança não é sua, não. A vingança daqueles que nos maltratam é do nosso Deus. Deus vai vingar a mim e a você. Irmãos, assim está escrito na Bíblia, até porque, irmãos, a ira do homem, a minha ira, a sua ira, a nossa ira, a ira do homem, a Bíblia que diz que a ira do homem opera para a vingança. Ou seja, se eu mirar, irmãos, com você, se eu chego, irmão, estou dentro de um ônibus, e o ônibus está ali, eu faço o sinal, toco o sinal, a campainha, toca a cigarra, e o motorista vai e não para no local que eu dei a campainha, parou lá na frente, eu vou ter que dar uma pedação. Irmão, se eu não tenho, irmãos, essa paz dentro de mim, se eu não sou misericordioso, se eu não tenho, irmãos, essas bem-aventuranças comigo, de repente eu vou sair da graça e vou reclamar com o motorista. Se é um ímpio, até xinga ele, ou até arregaça, tira o paletó, irmãos, arregaça a manga da camisa e cai para dentro do motorista. Mas, irmão, não é assim não. Temos, irmãos, que ser bem-aventurados são aqueles, irmãos, que têm fome e sede de justiça. Mas, irmãos, temos que sim, irmão, ter justiça, mas esperar no Senhor, porque a Bíblia fala que a ira do homem opera para a vingança, mas a Bíblia fala que a ira de Deus opera para a justiça. Até porque, irmãos, a ira de Deus é longânimo em irar-se. Assim foi com Davi, o rei Davi, aquele que nós falamos no início, que ele tocava para Saul. Irmãos, ele venceu várias batalhas, várias guerras. Venceu o leão, venceu o urso. Eu, Ricardo, evangelista, Ricardo Félix, acredito que ele não só matou um urso e um leão quando pegaram as ovelhas, porque, irmãos, ali tinha muito mais animais. Se tinha leão e urso, devia ter outros animais ferozes, e eu acredito, irmãos, que Davi chegou ali e tirou da garra aqueles animais que queriam pegar as ovelhas. E também ele venceu o gigante Golias, irmãos, que afrontava o exército de Israel. Mas chegou um momento da vida de Davi, irmãos,
que ele não conseguiu, irmão, vencer um grande gigante, um gigante chamado Batseba. Irmãos, esse gigante, irmãos, acabou com a carreira do rei Davi, quase que acaba. Sabe por quê? Porque Davi, irmão, pecou. A Bíblia fala na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim: aquele que diz que não peca é mentiroso, é um hipócrita. Irmão, nós pecamos, Senhor, em pensamento, nós pecamos e às vezes, como falhamos, erramos, pecamos em obras mal feitas, pecamos, irmãos, mas a Bíblia fala, se pecarmos, lá na primeira epístola de João, temos um advogado, a saber, Jesus Cristo. E, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo nos orienta.